Mano, a Volkswagen dominou os anos 2000 de um jeito absurdo. Tipo, era impossível sair na rua e não ver um Gol, um Fox ou uma Paraty. A marca estava em todo canto. Parecia que o Brasil respirava Volkswagen. E o mais doido é que não era só porque os carros eram bons, mas porque a Volks entendeu o brasileiro de um jeito que nenhuma outra montadora conseguiu naquela época. Se liga, o Gol era o carro do trabalhador, o carro do estudante, o carro da família. Todo mundo tinha ou queria um. E o motivo era simples, ele era resistente, fácil de arrumar e, principalmente, cabia no bolso. Era o tipo de carro que você podia usar para tudo, trabalhar, viajar, ou simplesmente dar um rolê no fim de semana. Tinha aquele motor que aguentava qualquer tranco, o famoso AP, que virou lenda nas oficinas. E não dá para negar, os anos 2000 foram o auge da Volks no Brasil. Era como se o país inteiro tivesse se rendido à marca. Você olhava pro lado, tinha um Gol. Olhava pro outro, uma Saveiro. Atrás, uma Paraty. E, se tivesse sorte, um Golf GTI passando com o ronco daquele motor que parecia dizer, eu sou o rei da rua. Mas o segredo da Volkswagen não era só vender carro. Eles vendiam confiança. Vendiam aquela sensação de que o carro não ia te deixar na mão, mesmo se o tanque estivesse no cheiro da gasolina. A propaganda da Volks nessa época também era muito boa, velho. Eles sabiam falar com o povo. Faziam comercial engraçado, direto, e sempre com aquela vibe de o carro do brasileiro. E o Gol, mano, o Gol é um capítulo à parte. Esse carro foi o mais vendido do Brasil por mais de 25 anos seguidos. 25. Isso não é só sucesso, é domínio total. E o mais impressionante é que o Gol não precisava de nada mirabolante. Era básico, simples, mas confiável. E quando o carro é confiável, o povo confia na marca. Quem teve um Gol sabe, o carro podia até ser duro de suspensão, podia fazer barulho no painel, mas ele nunca te deixava na rua. Era o tipo de carro que você batia a chave e sabia que ia pegar. E isso criou uma relação meio emocional com a marca. Tinha família que só comprava Volkswagen. O pai tinha um Santana, o filho comprava um Gol, e o neto já começava de Fox. Virou tradição, saca? E a Volks foi esperta em manter isso. Lançava um modelo novo, mas sempre com aquele jeitão de carro conhecido. O Gol G3, o G4, pareciam evoluções naturais, sem mudar demais para não assustar o público. E o Fox, quando chegou, virou febre. Lembra quando todo mundo falava que o Fox era altinho, bonitinho e econômico? Pois é, era o carro perfeito para a cidade. E para quem queria um carro com mais presença, tinha o Polo. Mais caro, mais sofisticado, o Polo era o carro de quem queria mostrar que estava subindo na vida. E se o cara quisesse ir além, o Golf GTI era o topo da cadeia alimentar. Motor potente, acabamento europeu e aquele respeito automático que ele impunha. Quem tinha um Golf GTI nos anos 2000 era rei, velho. Não tinha conversa. Mas o tempo passou, e o domínio da Volks começou a balançar. Outras marcas chegaram com tudo, Toyota, Honda, Fiat renovando linha, e a Chevrolet voltando forte. Enquanto isso, a Volkswagen parece que ficou acomodada, sabe? Ela achou que o nome por si só bastava para continuar no topo. Só que o público mudou. As pessoas queriam carro com mais tecnologia, mais conforto, mais novidade. E a Volks continuava apostando na mesma fórmula. O Gol, que já foi rei, começou a perder espaço. O Fox and Volhisu. E o Polo, que era símbolo de status, já não chamava tanto a atenção. A Volks ainda é gigante, claro, mas aquele domínio absurdo dos anos 2000 ficou no passado. Hoje, ela ainda tenta se reinventar, com linha nova, SUV e tudo mais, mas o encanto daquela época nunca mais voltou. Mesmo assim, a gente precisa reconhecer, o que a Volkswagen fez nos anos 2000 foi histórico. Ela criou uma geração inteira de apaixonados pela marca. Tem gente que até hoje só compra carro da Volks, por pura confiança. E isso é um mérito enorme. Se você viveu essa época, você sabe do que eu tô falando. Aquele tempo em que o Gol era rei, a Saveiro era o carro dos rolezeiros, e o Golf era o sonho. Era o auge da Volks. O período em que a montadora não precisava provar nada para ninguém, porque ela já tinha conquistado tudo. E, no fim das contas, o domínio da Volkswagen nos anos 2000 foi muito mais do que vender carro. Foi sobre criar uma identidade. Ela virou parte da cultura brasileira. Mano, era carro de trabalhador, de estudante, de empresário, de quem estava começando a vida.
Todo mundo tinha uma história com algum Volkswagen. Hoje, a marca não domina como antes, mas o legado ainda tá aí. Porque, fala a verdade, quem nunca teve, ou pelo menos andou, em um Gol ou uma Paraty? Esses carros fizeram parte da nossa história. E mesmo com o passar do tempo, o nome Volkswagen ainda carrega respeito. E é isso que torna essa época tão marcante. A década em que o Brasil era praticamente um showroom da Volkswagen. Um tempo em que o carro da moda, o carro do povo e o carro dos sonhos eram todos da mesma marca. E se você viveu essa era dourada da Volks, comenta aí qual modelo marcou a sua vida. O Gol, O Fox. o Golf. Quero ver quem era time Volks nos anos 2000. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.